Antes da cruz, antes dos orixás, esta terra já vibrava ao som dos maracás. Essa imagem é poderosa, né? E é o nosso ponto de partida hoje para a gente mergulhar numa figura central da Umbanda, o caboclo. Porque a gente costuma pensar na Umbanda como uma religião que nasceu no século XX, e isso é verdade. Mas a figura do caboclo conta uma outra história. E a nossa missão aqui, usando o material que a gente recebeu, é entender como essa entidade, na verdade, é uma grande homenagem a uma espiritualidade que já existia aqui, olha, há milhares de anos. Vamos ver como a Umbanda é esse mosaico incrível de culturas: indígena, africana, europeia, asiática. Tá tudo ali, formando o Brasil. E essa palavra que você usou, homenagem, é a chave de tudo, é perfeita. A Umbanda, que nasce oficialmente em 1908, ela não inventa a espiritualidade indígena, não mesmo. Ela se curva, sabe, num gesto de profundo respeito e reconhece uma sabedoria ancestral, a sabedoria dos donos da terra. O fascinante é entender que, ao fazer isso, ela está se conectando diretamente com as matrizes espirituais daqui, principalmente com o que a gente conhece como pagelança e o catimbó jurema. Ah, então é um ato de reconhecimento. Exato. De uma dívida histórica e espiritual. Certo, então não é uma apropriação, é um reconhecimento. Isso muda tudo. Então, quando um terreiro de Umbanda incorpora a linha de caboclos, o que a gente está vendo ali é um elo direto com essas práticas, principalmente as do Nordeste, né? O material fala muito da Jurema Sagrada. O que era isso, assim, na prática? Olha, a Jurema era, e ainda é, muito mais do que um ritual. É uma cosmovisão completa. Ela envolve o uso sagrado de plantas, não só para induzir o transe, mas para cura, para dar conselho, para se conectar com o que eles chamavam de encantados, que são os espíritos da natureza. Era a medicina da floresta, então. Era a medicina da floresta, era a ciência da floresta. E a antiguidade disso é algo que, nossa, a gente precisa parar para pensar. A Umbanda tem pouco mais de um século. A Jurema tem milênios. A Umbanda, de forma muito sábia, entende que não dá para construir uma identidade espiritual no Brasil ignorando essa base, sabe? O alicerce espiritual que já estava aqui. Faz todo sentido. É como construir uma casa respeitando a fundação milenar que já está no terreno. E para quem se interessar mais por essa fundação, o material dá umas dicas ótimas. A enciclopédia online do PIB, que é o Portal dos Povos Indígenas no Brasil, e também o acervo digital do Museu do Índio. Dizem que é um mergulho sem volta de tão rico que é. Com certeza. E ali a gente não vê só o lado místico, mas toda a complexidade social, política desses povos. O que já nos leva para outro ponto fundamental que as fontes trouxeram. Exato. E essa antiguidade toda é o que torna essa homenagem da Umbanda tão poderosa. Mas ela não homenageia só uma espiritualidade abstrata, certo? O que mais me fascinou foi descobrir que por trás da figura, assim, genérica do caboclo, existem nomes, sobrenomes, histórias de líderes de carne e osso que a maioria de nós nunca ouviu falar na escola. Exato. É aqui que a gente quebra de vez aquele estereótipo do indígena passivo que fica esperando a salvação ou a destruição. Completamente. Essas biografias que foram levantadas são a prova de que eles nunca foram vítimas passivas da história. Nunca. Eles estavam o tempo todo jogando jogo, fazendo política, guerra, diplomacia, tentando escrever a própria história, dentro das possibilidades que tinham, claro. Vamos a esses nomes porque eles são impressionantes. O primeiro é Cunhambebe, dos Tupinambás. Ele não era só um cacique. Ele foi o arquiteto da Confederação dos Tamoios, uma aliança militar gigantesca, que uniu várias tribos e deu um trabalho imenso para os portugueses no litoral do que hoje é São Paulo e Rio. A gente está falando de um estrategista de alto nível. E de um diplomata. Pensa bem, unir grupos que muitas vezes eram rivais contra um inimigo comum exige uma capacidade política extraordinária. Ele estava fazendo política num cenário de guerra total, com uma inteligência que, olha, muitos generais europeus da época talvez não tivessem. Nossa. Depois, descendo para o sul, a gente tem Sepete Araju, um líder guarani. A frase que atribuem a ele, "Esta terra tem dono", é de arrepiar.
Imagina o que era preciso para um líder guarani, em pleno século XVIII, olhar para os exércitos de Portugal e da Espanha, duas coroas europeias, e declarar isso. Não é uma frase de efeito, né? É uma declaração de soberania. Ele não estava lutando por um pedaço de terra, ele lutava por um território que era sagrado, pela própria existência do povo dele nos 7 povos das missões. A dimensão disso é algo que a história oficial muitas vezes diminui, mas foi uma das maiores guerras de resistência do continente. É impressionante. E tem mais. No Nordeste, a gente encontra a figura de Felipe Camarão, do povo potiguara. Esse é um caso de uma complexidade incrível. Ele se tornou capitão-mor do exército português, recebeu comendas da coroa, mas liderando guerreiros indígenas com táticas próprias. Exato. Ele lutou contra os holandeses, mas sempre defendendo os interesses do povo dele. Um mestre da adaptação. O caso de Camarão nos obriga a pensar para além do binário resistência versus submissão. Ele entendeu a nova ordem que estava se impondo e buscou o melhor caminho possível para garantir a sobrevivência e os direitos do seu povo dentro dessa nova ordem. Ele usou o sistema contra o próprio sistema. Nossa, que sofisticação! Imensa. Uma estratégia de uma sofisticação imensa. E, por fim, uma figura que o material descreve como polêmica, e é fácil entender por quê, Tibiriçá, um cacique tupi em São Paulo. Ele fez uma aliança com os jesuítas, o que foi fundamental para a fundação da cidade de São Paulo. Visto de hoje, parece uma traição à causa indígena, não parece? Parece, mas essa é uma leitura anacrônica, fora de época. O que a análise sugere é que ele era um político pragmático num mundo que estava desmoronando ao redor dele. Os inimigos históricos dele, outras tribos, eram uma ameaça tão ou mais imediata que os portugueses. A escolha para ele talvez não fosse entre resistir e aliar-se, mas entre diferentes formas de sobreviver. E qual aliança garantiria a existência do povo dele naquele momento, sabe? É o dilema do líder, né? É o dilema do líder. Salvar seu povo hoje, mesmo que o custo seja alto amanhã. O arquétipo do caboclo na Umbanda carrega a memória de todos eles. Do estrategista, do guerreiro, do diplomata e também no político pragmático. Faz todo sentido. Então, esse indígena que a gente viu não é uma figura do passado que sumiu. Ele se misturou, ele negociou, ele lutou e nesse processo ele transformou tudo. E é essa transformação, essa fusão que a gente vai explorar agora. É a parte em que os ingredientes desse mosaico brasileiro começam a se misturar de verdade. É o momento em que as matrizes culturais começam a dialogar, às vezes de forma violenta, outras de forma colaborativa, mas sempre gerando algo completamente novo e único. E a primeira e talvez a mais potente dessas fusões é a afro-indígena. É impressionante como a jurema indígena e a religiosidade dos povos africanos trazidos para cá se encontraram e criaram coisas novas, como o candomblé de caboclo e o próprio catimbó, que se fortaleceu com essa troca. O material diz de forma bem clara: essa mistura é a certidão de nascimento da identidade popular brasileira. E essa fusão não foi teórica, sabe? Ela aconteceu em espaços concretos. O conhecimento indígena sobre as ervas da nossa terra, sobre a defumação para a limpeza espiritual, o som do maracá, tudo isso foi acolhido e integrado nos rituais de matriz africana. E o grande laboratório para essa mistura foram os quilombos. Palmares, por exemplo, não era um refúgio exclusivo para africanos e seus descendentes. Era um território livre que também acolhia indígenas que fugiam da escravidão. Ali, nessas comunidades, a troca era diária. Técnicas de plantio, de caça, de cura e, claro, rituais espirituais. Tudo se fundia por pura necessidade de sobrevivência e de criação de um mundo novo. Nossa, essa ideia do quilombo como um espaço de fusão é muito forte. Mas a relação com o europeu também não foi só de confronto. E aqui eu confesso que eu li uma coisa que eu tive que reler para acreditar. As Cartas dos Índios Camarões. São correspondências do século XVII. Não são relatos de portugueses sobre os indígenas. São os próprios líderes potiguaras. Eles mesmos escrevendo. Sim, como o Felipe Camarão, que a gente mencionou, escrevendo uns para os outros em tupi, mas usando o alfabeto que aprenderam com os europeus, para organizar a guerra contra os holandeses.
A sofisticação disso é de cair o queixo. Se a gente conecta isso ao cenário mais amplo, a gente vê um padrão. Eles não foram receptores passivos. Eles olharam para a escrita alfabética, uma tecnologia estrangeira, e pensaram: como a gente pode usar isso a nosso favor? E usaram para fazer diplomacia, para registrar suas alianças, para fortalecer sua luta. A apropriação de uma tecnologia do colonizador para fins de autonomia é um sinal de uma resiliência cultural e de uma inteligência política absurdas. Totalmente. E se a gente muda de região e vai para o sul, para as missões jesuíticas, a gente vê outro tipo de fusão. A imagem que se forma é muito poderosa. Mãos de artesãos guaranis construindo a arquitetura barroca daquelas igrejas, esculpindo santos com traços que lembravam os seus, e tocando violinos e cravos que eles mesmos aprenderam a construir, executando Vivaldi no meio da selva. E aí a gente encontra uma dualidade que define muito do Brasil. Por um lado, uma violência cultural e religiosa brutal, uma tentativa clara de apagar a cosmovisão guarani, a gente não pode esquecer disso, mas, por outro lado, ocorreu uma troca. Os guaranis não só aprenderam as técnicas europeias, eles as guaranizaram. Eles imprimiram a própria estética, o próprio modo de ver a vida naquela arte. Eles não eram meros copiadores, estavam, mesmo sob coação, deixando a sua marca. Isso nos traz para algo mais perto do nosso dia a dia, algo que milhões de brasileiros no Sudeste vivem e nem se dão conta. A cultura caipira. A gente associa o interior de São Paulo, Minas, ao café, ao imigrante italiano. Mas a base, o caipira original, é o mameluco. A gente está falando da primeira geração de brasileiros, literalmente. Os filhos dos portugueses com as mulheres indígenas. Eles eram a cara desse novo mundo. Exatamente. E é aí que a gente encontra algumas das heranças mais surpreendentes e que estão na nossa boca, literalmente. Sim. A primeira é o sotaque. Aquele R retroflexo, o R do porta, porteira, que todo mundo associa ao interiorano. A gente aprende que é influência italiana, mas não é. A origem está na fonética do tupi. O som já estava lá muito antes do primeiro navio de italianos chegar. Isso é fantástico, porque desconstrói um século de preconceito linguístico. Aquele sotaque que por tanto tempo foi estigmatizado como atrasado ou errado, é, na verdade, a marca mais profunda da língua original daquela terra. É um fóssil linguístico vivo. Exato. Meus parentes de Piracicaba vão adorar saber que o sotaque deles tem a ver com os tupi. E o segundo ponto é a comida. Pamonha, curau, canjica, farinha de milho, o virado à paulista. Toda a nossa base de culinária que vem do milho é 100% indígena. O milho era o pilar da alimentação tupi na região. Que nos leva a uma conclusão, assim, inevitável. Quando os imigrantes italianos chegaram em massa no final do século XIX, eles não encontraram uma página em branco. Eles chegaram num mundo rural que já tinha um sotaque, uma culinária, um jeito de se relacionar com a terra e com o sagrado, que era profundamente tupi. A cultura indígena não era um dos ingredientes. Ela era o alicerce, a fundação sobre a qual todo o resto foi construído. Então, vamos amarrar essa jornada. A gente saiu da espiritualidade milenar da Jurema, que a Umbanda reverencia, passamos por líderes gigantes como Cunhambebe e Sepete Araju, vimos a fusão poderosa com a cultura africana nos quilombos, a apropriação inteligente da escrita europeia e, por fim, descobrimos que a base da cultura caipira no sotaque e na comida é tupi. A conclusão que fica é de uma frase perfeita que estava no material. Defender a cultura indígena é defender a base sobre a qual todo o resto do Brasil foi construído. É a síntese perfeita. E a presença do caboclo na Umbanda é o eco vivo de toda essa história. No arquétipo dele ressoa a estratégia de Cunhambembe, a bravura de Sepete Araju, a sabedoria das ervas da Jurema, a aliança com os irmãos africanos e até o R do caipira que planta o milho para fazer a pamonha. O fascinante é que essa influência não é uma peça de museu. Ela não está morta. Ela está pulsando no nosso jeito de crer, de falar, de comer e de ser. A presença indígena, então, não é apenas uma raiz distante no nosso passado. É o chão que a gente pisa, a palavra que a gente fala e, para muitos, a fé que nos move.
se manifestando de formas que talvez a gente esteja só começando a reconhecer de verdade. E isso nos deixa com uma pergunta para reflexão. Se o nosso jeito de falar, de comer e de expressar nossa fé carrega essa assinatura ancestral tão forte, em que outros aspectos do nosso dia a dia, talvez nos mais sutis gestos e palavras, essa matriz indígena continua pulsando sem que a gente sequer perceba?